Empreender também não é isso? Será que as pessoas elas esperam muito para começar? Será que empreender também não é construindo isso conforme você vai fazendo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Mapcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Estamos aqui aprendendo a fazer o nosso próprio podcast. Então, estamos aqui com a nossa ampulheta, com o desafio do tempo. Essa ampulheta tem 30 minutos, né, amor? E a gente está correndo aqui contra o tempo para a gente conseguir conversar, integrar tudo dentro desse tempo. Vamos ver se a gente consegue. Meu nome é Juliana Matuzzi. Meu nome é Rafael Conte. Eu sou o Rodrigo Menegazzi. E eu sou o Arthur Freiani. E o intuito desse podcast, a gravação disso tudo é para mostrar para você que está assistindo os nossos estúdios, o espaço, os formatos que são possíveis de gravação e para ver se isso encaixa no seu negócio. Nós aqui acreditamos que encaixa, né? Porque isso vem acontecendo de uma maneira muito forte na internet. Apesar do podcast ser um produto bem antigo, ele ganhou força e na nossa região estava faltando um estúdio, uma estrutura para que a gente pudesse gravar. Sim. Esse podcast é um podcast voltado para negócios, para empreendedorismo. Então, nós teremos sempre alguns convidados. Esse é o primeiro, ainda não tivemos nenhum convidado, mas em breve teremos empresários, empreendedores, pessoas que estão aí correndo atrás, né, que trabalham até com marketing digital, quem sabe, para que a gente possa trocar uma ideia, entender quais são os desafios, quais são as vivências, as experiências dessas pessoas dentro dos seus negócios. E trazer o convidado traz uma dinâmica, né? Ele contribui para que a gente fortaleça o debate, né? Não só um debate, mas fortaleça a informação, né? Então, muita gente querendo empreender, muita gente querendo abrir a sua própria empresa e trazer pessoas para contribuir com isso é muito importante. É legal ouvir a história das pessoas, né? Como que elas chegaram, quais os desafios elas encontraram, porque aí quem está assistindo pode aprender com isso. E mais do que isso, para quem está falando também, quem está participando, o próprio convidado, é uma chance dele trazer as ideias, aquilo que às vezes ele nem teve oportunidade ainda de conversar com alguém e elaborar aquilo melhor. Na psicanálise a gente sempre usa esse termo, a pessoa elabora as coisas conforme ela fala. Então a pessoa falando, ela vai elaborando as ideias. Pode ser que alguém saia daqui com não com a ideia, não que ela venha aqui e tenha ideia, mas que ela estruture uma ideia, batendo um papo com a gente e consiga implantar isso depois. E o legal do formato do podcast é que até os mais tímidos como eu, por exemplo, é mais natural de você soltar, porque você está conversando. Não precisa necessariamente estar olhando para a câmera o tempo todo, eu posso olhar para o convidado com quem eu estou conversando. E você vai desenvolvendo ideia e conforme o tempo vai passando, o nosso tempo que a gente está marcando aí, vocês vão ver que a gente vai ficar cada vez mais solto, né? E o negócio vai fluindo de forma mais natural. É um formato também mais fácil para quem está tentando gerar o conteúdo. É legal que você falar isso, porque todas as experiências que eu passei com criação de conteúdo, com os meus clientes que estavam dispostos a gravar vídeos, a criar conteúdo, quando a câmera ligava, a fluidez acabava. E aí fica aquela coisa engessada, a pessoa com a postura dura ou até com o ombro na orelha, falando com o olho arregalado, então fica aquela coisa que não conecta. Então o podcast traz isso, né? Essa facilidade, essa leveza, o apoio do colega aqui do lado traz essa fluidez na conversa. A gente tem uma tese, né? Ainda é tese, a gente está testando agora, né? Em quantos minutos será que a gente consegue ficar natural aqui? Né? Eu imagino que seja cerca de 5 a 10 minutos para a conversa começar a fluir naturalmente. E para quem tem o desafio de olhar para a câmera e conversar, o podcast é um ótimo formato, porque nesse debate aqui, nessa conversa, você acaba entrando no estado natural. E aí esse estado natural é que faz com que as pessoas se conectem com você através das redes sociais. Eu estou aqui olhando para a câmera porque eu estou conversando com você agora, pessoa que está assistindo e tal. Mas a discussão às vezes via e acaba voltando aqui, né? Eu tenho também uma coisa importante para falar. Eu acho que aqui no canto direito do vídeo tem o nosso Instagram, o @map_digital. Então, se você quiser entrar em contato com a gente para ver o espaço, para alugar, para saber como funciona, você acessa lá o nosso Instagram e manda um direct que um de nós 4 vai responder você
para que você possa marcar uma visita e conhecer, enfim, tem os pacotes aí, né, para a gente começar a trazer gente da região para fortalecer os podcasts. Só voltando no assunto da possibilidade da pessoa vir aqui e começar a ficar mais natural, tanto no falar, no estruturar as ideias, no falar com a câmera, é assim, ó, tudo é treino. Então, como a Juliana falou, às vezes liga a câmera, na hora de gravar, a pessoa não consegue passar aquela informação do jeito e com a habilidade e naturalidade que ela gostaria. É igual falar em público. Quando a gente começa a se desenvolver em falar em público, as primeiras apresentações, cara, se você gravar, você vai olhar seus vídeos e vai pensar assim, não era isso que eu queria mostrar. Só que depois que você faz horas de apresentações e mais horas, isso fica tão natural que o falar em público também é como se eu estivesse conversando com alguém. Então aqui é a oportunidade para a gente treinar, falar, diferente de um vídeo quando eu vou fazer um stories que vai ter 15 segundos, que às vezes eu levo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para fazer um vídeo de 15 segundos. Aqui a gente vai ficar falando meia hora, vai ficar falando 40 minutos. Então, no primeiro podcast, esse é o nosso piloto. Eu acredito que um dia, quando a gente estiver gravando o 20º, 30º, sei lá, a gente vai olhar o piloto e vai falar, meu Deus, que vergonha. Eu tenho certeza do que eu vou estar olhando. Eu vou estar olhando minha barriguinha aqui, ó, que tá aparecendo naquela câmera, né? Ai, eu escondi. Então quer dizer que no 20º você não vai ter mais barriguinha. Eu não? Espero que não. Será que é Eu espero que não. Está sendo registrado, Isso está sendo gravado. É um compromisso, né? Não, mas existe esse julgamento quando a gente está se olhando. Mas eu acho importante porque se tem o julgamento, se você começa a se ver na câmera, acho que naturalmente começa um processo de melhoria, né? Rafa, eu queria trazer, você falou, Rafa é psicanalista também por formação. Já se formou, Rafa? Não, eu fiz todo o curso, ainda preciso entregar as últimas partes de TCC e clientes, a gente chama de os primeiros clientes que a gente atende ali. Mas eu tenho toda a formação, e eu não atuo clinicamente, né? Tá. Então, não sou um psicanalista em atuação. Mas um estudioso da área. Eu uso o conteúdo para o meu dia a dia, para o meu trabalho, tanto para vendas quanto para treinamento, palestras. Mas você já tem o conhecimento para responder essa pergunta, porque é o que você trouxe agora há pouco. Eu sou exatamente essa pessoa que você falou. Eu estou falando e construindo alguma coisa que eu não tinha construído. É normal as pessoas fazerem isso? Todos nós começamos a construir conforme estamos falando? Essa é a dinâmica natural das coisas, né? Eu acho que o que falta para ser mais normal é as pessoas trazerem isso para a consciência. E na psicanálise a gente trabalha muito esse ponto. O trazer para a consciência. Então, quando a pessoa traz para a consciência que, bom, eu vou lá, vamos pegar aqui o caso de vir alguém aqui para gravar um podcast. Se a pessoa vier com a sensação de que, não, eu vou lá e tem que ficar bom, eu quero... Cara, não vai dar certo isso aí. Se a pessoa vier aqui com a consciência de que eu vou lá, vou bater um papo, isso vai ajudar eu a construir as ideias e tal, vai ficar mais natural e ela vai construir essas ideias. Então essa é a dinâmica natural das coisas. Até falando clinicamente, falando de psicanálise, o que o sujeito vai fazer lá na clínica enquanto ele fala? Por que tem esse misticismo da psicanálise de que o psicanalista só ouve e o paciente só ele fala e não tem um feedback? Até tem um feedback, mas não tem um aconselhamento, não tem algo assim. Porque é justamente a dinâmica de, enquanto você está falando, você vai elaborando, você vai construindo, você vai lembrando e você vai trazendo o que realmente precisa ser exposto. Então, essa é a dinâmica. Se as pessoas trouxerem isso para a consciência, cara, fica bem mais fácil gravar um podcast, por exemplo. Eu acho que também trazendo... se eu estiver falando muito, vocês podem cortar, tá? Porque eu adoro falar. Pra desligar seu microfone. Pede para desligar o microfone. Corta. Mas assim, até vou jogar para o Rodrigo essa, porque... a gente está construindo uma ideia e falando. Empreender também não é isso? Será que as pessoas elas esperam muito para começar? Será que empreender também não é construindo isso conforme você vai fazendo? Não, tomando base no que o Rafa falou, muitas vezes você aprende no momento em que você está falando sobre. Né? Por isso o Rafa construir durante a fala, né? Tem coisa que você vai perceber que faz sentido e você começa a colocar para fora e explanar e você tem tomadas de consciência durante aquela construção. Se você engessa muito,
você não acaba exatamente, você engessa e acaba não evoluindo, você fica dentro daquele quadradinho. E o empreender é exatamente a mesma coisa. Por mais que você planeje tudo bonitinho, cara, é só estando em campo ali para você saber o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que mudar, o que você vai ter que inovar ali naquele momento. Então também vejo isso aí, Arthur, é bem parecido com o próprio ato de falar, de se comunicar. O empreender também tem esse jogo de cintura de, cara, quer ver como vai ser? Vai pro campo. Eu não tô no meu melhor ainda, mas eu preciso começar. E tem muito a ver exercitar. Você nunca vai estar no seu melhor, né? Sim, porque amanhã você sempre é melhor do que hoje. Se você for esperar, você sempre vai esperar para começar amanhã e nunca vai começar. Sim. Antes feito que perfeito, né? Com certeza. Mas isso tem muito a ver também, para mim, que trabalho com criação de conteúdo, com a dificuldade que as pessoas encontram de criar o conteúdo. A pessoa fala assim, eu não sei o que postar, por isso que eu não posto. Eu tava postando, mas agora eu não sei mais o que fazer. Porque o raciocínio, ele vem conforme você vai vivendo. Agora, na internet, se você quer empreender digitalmente, não adianta somente você construir as suas ideias enquanto você está empreendendo e mostrar aquilo. Você também precisa saber o que o seu público quer ouvir. E aí que o negócio complica, porque você já está num caminho de desenvolvimento próprio, né? E aí você tem que parar para prestar atenção naquilo que o seu cliente está precisando para você seguir o caminho do empreendedorismo dentro do que o seu cliente quer, para que você consiga se conectar com ele e aí sim virar um negócio lucrativo, um negócio próspero e um negócio que evolui. Mas acho que tem locais, né? Se você for falar, o Instagram, nesse momento que a gente está gravando, o Instagram é o grande veículo, né, do momento. É uma rede social que ali permite você vender. Eu acho que o conteúdo pode ser... Depende do local. Se for um stories, é um registro. Ali acerto e erro, seu dia a dia, né? Depois uma construção para um feed precisa ser como se fosse o meu... Eu até estou te perguntando isso, tá? Será que o meu melhor dos stories vira uma publicação no feed, que é uma curadoria daquilo que eu exercitei, né? Então, tô construindo isso agora também, pensando, refletindo sobre o que o Rodrigo Rafa falou e trazendo. Então, tem locais para tudo. Um local para você construir a sua ideia, se conectar, e depois um local para você resumir tudo e falar, puxa... O que eu tiro disso meu melhor suco foi esse daqui. Aí eu exponho ele numa vitrine que seja o feed, né? Sim, sem dúvida. Mas de pouco adianta você extrair o melhor suco e esse melhor ser só considerado por você e por mais ninguém. Então, sim, é nesse sentido que eu digo. Sim, estamos extraindo o melhor que podemos. Todo mundo, né, está fazendo o melhor que pode. Porém, se a gente não olhar para o lado, quando eu estou falando para outras pessoas e eu desejo a atenção de outras pessoas... Se eu não falar nem um pouquinho do que elas querem ouvir, não vou prosperar, não segue. Então, independente de ser um conteúdo de story ou um conteúdo de feed, eu preciso estar o tempo todo falando e pedindo aqui uma opinião. Por isso que a caixinha de pergunta, por exemplo, funciona tão bem para muitas pessoas. É isso que eu ia perguntar, me corrija se eu estiver errado, né? Muitas vezes o pessoal quer inventar roda. O que eu vou postar? O que eu vou fazer todo dia? Que não tenho conteúdo para todos os dias. Cara, não é o que você vai postar, é o que o cliente tá precisando, tá buscando. Por isso que a importância dos stories, para você se conectar, para você descobrir qual que é a dor do cliente, o que ele vai perguntar mais vezes, o que interage, o que tem mais interação com ele. É isso que vai ser o seu norte para que você vai gerar de conteúdo, né? E depois, o que gerar, como gerar, não é... Eu vou falar talvez uma palavra meio forte, mas gerar de qualquer jeito, não é? Não pode perder a identidade, né? Então, mas antes você fazer algo do que não fazer. Mas não fazer qualquer coisa. E sim fazer o melhor que você pode naquele momento. O que eu posso hoje é filmar na minha casa e com o meu celular, cara, é isso que você vai fazer, pelo menos faça. Mas o ideal seria o teu produto iluminado, bonitinho, no estúdio. É o ideal, mas, cara, o importante do negócio é a comunicação. Você quer comunicar o produto naquela hora ou comunicar o problema que ele resolve? Cara, comunica da melhor forma que você pode naquele momento. Acho que eu vou fazer um link e jogar pro Rafa, que é especialista em vendas, né, Rafa? Quantos anos de vendas? 10 anos. 10 anos. Agora treinador. 10 anos de treinamento, né? 10 anos que eu sou profissional de vendas. Como treinador, 6 para 7. Tá. Até jogar porque a Ju e o Rodrigo falaram entre... se conectar e fazer,
E eu vou colocar, a minha opinião particular, é que não existe uma venda sem conexão, né, Rafa? Não existe. Isso é um processo que ele é natural e ele tá trazendo, e a gente tá trazendo para o digital, né? Então não tem como. Esse processo de conexão na venda é essencial, né? Senão você não consegue. Esse, na verdade, assim, ó, é o passo inicial. Até naquela palestra que a gente fez aqui na MAP na semana passada, a gente tratou um pouco disso, que é assim... como é que eu me conecto com as outras pessoas? Cara, na internet não é diferente do como é que eu faço no meu dia a dia. E o ponto principal é como é que eu construo confiança nessa conexão. Porque se for construído um relacionamento de confiança, aí cria conexão. Os próximos passos dependem muito do que está sendo vendido. Se é serviço, se é produto, se a pessoa vai consumir direto na internet ou se a internet ajuda a trazer pessoas para dentro de um estabelecimento. Enfim, aí depende muito. Mas o primeiro ponto, que envolve muitas coisas aí, que são as mesmas coisas do offline, é assim, ó, como é que eu construo confiança? E aí esse construir confiança envolve tudo que eu faço no offline. A maneira como eu me comunico com as pessoas no dia a dia também tem que aparecer no como eu me comunico quando eu gravo um stories. Quando eu gravo um vídeo, quando eu escolho esse vídeo que, baseado nas interações que teve ali no stories, eu entendi que o público quer falar mais de determinado assunto. Ok, vou gravar um vídeo para ir para o feed. Como que eu estou me apresentando? Como que eu estou me comunicando? Como que as pessoas estão me vendo? O que tem... Até você comentou é melhor fazer as fotos e tal. Se tiver a possibilidade de fazer no estúdio, melhor ainda. Aproveitando que eu sou das vendas, se precisar, nós temos o estúdio de fotos do lado aqui. Importantíssimo. Aqui tá, mas é o @ _MAP_digital. Isso, olha. Vou decorar ainda certinho. Mas enfim, é assim, ó. A forma como é apresentado, o que as pessoas veem, começa a criar uma imagem. Essa imagem, quem está enxergando, começa a fazer um julgamento. Assim como quando você encontra com alguém pela primeira vez, você julga ela. Quer você ache isso certo ou errado, você vai julgar ela. Sendo uma pessoa legal ou não, interessante ou não, agora vamos falar de vendas. Confiável ou não, a gente faz esse julgamento. E na internet não é diferente. A internet, na minha visão, só deu ritmo para as coisas. Na internet acontece tudo o que acontece na nossa vida real, mais rápido. A Ju falou em perguntar para a gente falar, a audiência, né? Quem está te seguindo ali no Instagram, enfim, no Facebook. Mas perguntar, porque o processo de venda natural é o vendedor que é nato, ele escuta. Né? Ele se conecta através... deveria. Mas o se esforça na maior parte do tempo. O bom vendedor, ele se importa com o cliente, certo? Sim, então ele está escutando, ele está aberto, ele está entendendo. Como a gente ainda não tem uma via tão aberta, né? É só através de mensagens, alguma coisa... Para você ouvir o seu cliente, você vai ter que naturalmente algumas vezes perguntar, né, Ju? Como você falou, né? Se observar os maiores players do mercado... Vamos citar deixa eu pensar. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra, Wendel de Carvalho, Ícaro de Carvalho, Pedro Superti, todos eles trabalham muito fortemente a caixinha de perguntas. Por quê? Porque isso compõe toda a linha editorial dele. Ele não precisa ter trabalho para criar conteúdo. O cliente dá a linha editorial para ele. Então, assim, quando as pessoas começam, obviamente que elas precisam começar de algum ponto de partida. Então, eu dou a temática, né? Eu, como profissional ou especialista, eu dou a temática. Mas quem vai me dar o desenrolar do assunto é o cliente. Então, por isso, o ouvir é tão importante. E na internet a gente ouve de outro jeito. A dificuldade é fazer essa conexão, né? Tá, eu fiz um treinamento de vendas com o Rafael... De vendas com o Rafael e eu trabalho com internet. Eu demorei, acho que, sei lá, uns 4, 5 meses para eu conseguir integrar tudo isso, para conseguir fazer todas essas conexões. Porque o linguajar é diferente, as ferramentas são diferentes. Como é que eu vou conseguir transformar isso do off para o on? O on não existe, eu vou criar o que eu vou levar, eu vou carregar, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo. E aqui no podcast a gente acaba facilitando isso, porque, por exemplo, aqui na MAP, eu como a gestora da rede social, eu vou criar conteúdos a partir dessa nossa conversa.
E aí, conforme formos recebendo convidados, que no caso vai ser a nossa caixinha de perguntas, a gente vai sentir quais são as percepções das pessoas que vêm de fora e, a partir disso, a gente vai criando novos conteúdos. E assim eu vou conseguindo criar um engajamento lá na rede social. E aí vão começar a chegar novas perguntas, novas perspectivas, percepções. E aí a gente vai conseguindo ganhar ritmo. E aí fica fácil. Eu vejo assim, a questão de ouvir não é muito diferente. A única coisa que é diferente é como a Juliana falou, é a ferramenta. No tete-a-tete, eu preciso parar de falar, prestar atenção em você e fazer perguntas para você, para poder te ouvir. Na internet, aí tem várias ferramentas, seja os comentários das pessoas, sim, seja a caixinha de perguntas e tal. Mas o desafio é o mesmo, porque assim, ó, quando você pergunta, o vendedor ouve, deveria. Me arrisco a dizer que metade ou mais não ouve como deveria. Isso também se reflete na internet, que é assim, ó, muita gente vai para a internet porque é especialista em algo, quer mostrar algo, até usa caixinhas, porque entendeu que tem que ter uma interação, mas acaba perdendo a oportunidade de olhar para aquela interação e pensar assim, o meu cliente está querendo ouvir tal coisa, vou falar o que ele gostaria. E faz como o vendedor de antigamente, do offline, que descarrega e começa a falar. Eu vejo muitas pessoas assim na internet. Sim. Que por mais que ela coloque caixinha, que ela faça perguntas e tal, ela tá falando, tá descarregando tudo que ela gostaria e não o que o cliente gostaria de falar. Não é diferente do vendedor, até porque nas vendas tem uma questão muito complicada para as vendas, que é assim, ó, normalmente as pessoas que falam muito acabam recebendo feedbacks das pessoas mais próximas do tipo assim, você podia ser vendedor, você fala bem. Cara, isso é um perigo. Porque assim, ó, falar bem não quer dizer que você vai vender bem. Ouvir bem vai te ajudar. E isso a gente precisa trazer para a internet. É assim, cara, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo no que você faz, gravar bons vídeos e tal, se você não olhar para o que o cliente está falando e falar o que ele precisa ouvir. Então, esse eu acho que é o grande desafio das pessoas, não é da internet, é das pessoas. Partindo dessa linha, vou jogar uma pergunta no ar aí, vamos ver se a gente entra num acordo. Então, você está falando que para vender, talvez mais importante que falar seja ouvir. Sim, certo? Com certeza. Para você saber o que a pessoa precisa. Cara, muita gente na internet faz seus lançamentos, publica as coisas. Tem gente que não responde a pergunta que você coloca lá. Você faz uma pergunta no comentário, o cara não responde. Você chama no WhatsApp, não responde. Você abre o chat na loja, o cara não responde. Cara, como que você cria conexão desse jeito? Né? Então, a falha tá na comunicação, no que você está gastando de campanha, no que você está publicando? Muitas vezes eu acho que não, muitas vezes está mais nessa falta de ler os comentários, de ler o que os clientes estão fazendo, porque é a única forma que você tem de se conectar com o cliente, de saber o que ele está querendo dizer. E tem muita gente que também coloca isso na mão de uma agência ou na mão até de um funcionário que não esteja devidamente treinado. Cara, responde aí. Só por responder não adianta, você tem que responder prestando atenção no que está sendo perguntado e ver se aquilo é relevante. Tem um levantamento de dados, quais são as perguntas recorrentes, né? O que esse item essa característica do meu produto está ocasionando de comentário? Todo mundo está falando bem dessa característica ou está falando mal? Está gerando dúvida? Está faltando alguma informação no site, no produto, alguma coisa assim? Só que o pessoal não lê, simplesmente não faz o óbvio. As pessoas elas estavam falando muito sobre o crescimento exponencial, né? Vendas exponenciais, só que a régua está subindo para a humanidade. Então, se a gente não se tornar seres humanos melhores, né? Não acompanhar a régua, a gente não consegue atingir esse crescimento exponencial que está disponível com a internet. Porque o Rafa ia falar, mas só vou colocar um elemento a mais aí na discussão, Rafa, que a gente está falando de flexibilidade, né? Acho que o maior sofrimento das pessoas, quando ela tem um sofrimento, é que ela não está se flexibilizando frente a uma situação, né? Então eu jogo lá o que eu quero falar e o meu público está falando ao contrário. Por exemplo, eu trabalho com o Rodrigo na questão dos quadros. Cara, o pessoal tá querendo quadro com uma moldura branca. E eu aqui tô falando, não, eu tenho que vender moldura preta porque eu tenho muito em estoque e não sei o quê. Cara, eu não escuto e eu não me flexibilizo, eu acabo quebrando meu negócio de alguma forma. Eu tenho uma demanda,
mas eu não consigo. Então, eu queria trazer para essa discussão aqui esse elemento de flexibilidade que eu acho que é importante, né? Foi bom que você falou isso antes do que eu vou comentar, que contribui. Que assim, eu sempre ouço você, que é especialista em tráfego, dizendo algo do tipo assim, olha, na internet agora tem mais gente. Isso faz com que fique mais caro vender na internet. Tem mais gente mostrando mais coisas. E eu tenho uma sensação, eu acompanho as publicações, principalmente de quem eu sou cliente, eu sempre estou olhando. Eu vejo que a qualidade está aumentando muito. Então as pessoas estão fazendo sim vídeos melhores, publicações melhores, estão investindo mais dinheiro em tráfego. E aí, isso é natural, as pessoas estão melhorando esse processo. A tendência é que fique mais difícil e mais caro mesmo para vender na internet. A menos que a gente se flexibilize e comece a olhar para esses pontos. Por exemplo, vou pegar o que o Rodrigo falou agora para a gente. Cara, o cara vai fazer um lançamento. Gasta centenas de horas preparando o que vai falar. Gravando. Editando. Gasta o dinheiro e tempo, tudo naquilo ali. E não gasta 20 minutos por dia respondendo as caixinhas. Nossa. Cara, muda. Eu vejo assim, tá na hora de quem está na internet, inclusive quem já ganha dinheiro na internet, quem já está fazendo negócio, começar a dar atenção para outros pontos que antes eu podia delegar para o estagiário. Responde aí para mim. Talvez agora eu tenha que colocar um gerente para responder isso aí, ou uma pessoa mais qualificada, ou eu mesmo. Eu posso terceirizar tudo da minha empresa e só ficar 20 minutos por dia respondendo, que é o ponto de conexão, acho que é o mais importante, né? As pessoas, elas se especializam muito no produto, então ela quer o melhor produto, a melhor matéria-prima, a melhor fabricação, mas ela se esquece do principal, que ela tá lá na ponta, vender, entender. Será que isso tudo, esse esforço todo que eu tô fazendo, tá valendo a pena? Eu tô conseguindo entregar isso pro meu cliente? Você tá fazendo A e o cliente tá querendo B. E aí você bota o problema no mundo, né? Como se o mundo fosse o problema, só que tá faltando apenas você parar para ouvir, né? Imagina assim, você citou o nome de alguns players, repete para mim, por favor. Falei sobre Ítalo Marcílio, Wendel Carvalho, Ícaro de Carvalho, Pedro Superti. Pedro Superti. Imagina o seguinte, eu vou lá, interajo, faço uma interação na rede social do Pedro Superti, que tem centenas de milhões de comentários. E Rafael, recebo uma resposta assim, oi, Rafael, aqui é o Pedro. Cara, eu já sou fã do cara, eu viro fã 10 vezes, entendeu? Sim. É lógico que tem algumas situações, algumas empresas que não dá para o dono estar lá fazendo isso todo dia, o tempo todo. Mas, por exemplo, ao invés de ter uma pessoa respondendo genericamente igualzinho em todos os comentários, ter alguém falando assim, olha, obrigado pelo seu comentário, eu sou o responsável pelas vendas aqui da empresa e já levei esse assunto para a nossa reunião semanal. O cara, como que o cliente se sente? Mas eu acho que isso aí, Rafa, você tá indo no top dos tops do comportamento. O que a gente ainda tem aqui no Brasil e a gente conhece é que o cara nem responde. Ignora. Ele ignora. Não dá nem para acreditar isso. Eu coloco lá um dinheiro no tráfego e eu esqueço ou nem me dou a mínima atenção de responder o cliente. Isso é deixar dinheiro na mesa, literalmente. Não, né? Traduzindo pro offline... É como se você contratasse promotores de vendas, fizesse panfletagem na rua, colocasse o pessoal com bandeiras e caixas de som na frente da sua loja, arrastando o cliente para dentro da loja, na hora que ele entra lá não tem um vendedor para atender. Exatamente. Cara vazio. Ou chega lá, o vendedor tá no WhatsApp, tá assim, pode dar uma olhadinha aí. Como assim? Você põe aqui em Salto é bem comum, né? Do sábado você passa ali no centro, tem um arco de bexiga e um cara, agora tem até gente tocando na frente. E aí quando o cara entra na pipoca loja... ou algodão doce. Pipoca ou algodão doce. Isso, e aí o cara entra na loja e... Oi? Uma pessoa de celular É muito louco. Trazer esse exemplo faz... Inclusive, eu estou refletindo sobre isso agora, nesse momento. Mas essa conexão eu acho de extrema importância, porque as pessoas não estão observando o que elas estão fazendo e entendendo dessa maneira. Porque eu aposto que as pessoas que não respondem são as mesmas que criticam esses comércios onde o vendedor não está atento. Nossa, fui mega mal atendida. Nossa, entrei na loja, o vendedor falou para mim que para oferecer televisão, mas eu estava pedindo... sei lá, e na ventilador. Internet acontece também. Eu, recentemente, já contei para vocês. Comprei uma mesa.
Chegou a mesa, chegou. A saga da mesa. Não vou falar o fornecedor, que não é pra... Fala aí. Não é expor É a oportunidade dele se redimir. Não vou expor, porque eu vou falar como é que me responderam. Fiz uma pergunta sobre o prazo, a resposta veio assim, no e-mail. Eu não sei se o senhor viu no anúncio, mas o prazo... Cara, como é que responde um cliente desse jeito? Uma voadora na cara, né? Ô, Ju, acho que esse negócio tá roubando o nosso tempo. Eu acho que a gente não vai ganhar o desafio, 40 minutos, não. Droga. Não, mas não tem 40 minutos. Não, são aí. 30, mas a gente faz assim, ó. Não, mas não tem 30 a gente minutos rouba. que você virou isso aí, não. É que a conversa boa flui e aí a gente nem percebe. Cara, isso é legal, né? Você vê aqui com o tempo. Se a gente tivesse aqui formatado tudo, a gente teria dito tudo em 15 minutos, com certeza. E aí falar, nossa, e agora? O que a gente vai falar? Nossa, mas aqui imagina, vai fluindo. Liga a câmera na sua cara, você sozinho, Arthur, pode falar tudo que você tem aí. Pode falar. Meu Deus. Tudo? Meu Deus. De pé ainda, de pé. De pé. Socorro. Não, mas é. Mas Bom, acho que... Pra finalizar o nosso último episódio, então... Último? Último episódio. Começamos, é o primeiro. Acabou. Último, primeiro. Meu Deus, espero que seja o primeiro de muitos. Não é nem o primeiro, é o piloto ainda. A última parte do episódio piloto. Isso, é que eu tô construindo pensamento. Então, para finalizar essa última parte do nosso primeiro episódio piloto, então, concluindo, em resumo, como é, Rafa, o resumo desse podcast? Me ajuda aí. Eu vou resumir. Resuma, amor. Vou olhar lá para a câmera e falar assim, ó. Se importe com o seu cliente. Acho que é o resumo, né? Ouça mais. Ouça mais o seu cliente. No mercado eles falam assim, pivotar, né? O que é pivotar? Se flexibilize. Estou entregando uma coisa que não está atendendo o meu cliente. Cara, muda um pouquinho, acerte seu produto, seu serviço. Existe muita oportunidade, mas é que as pessoas elas não estão ouvindo isso. Elas não estão interessadas no outro. Olha que louco, né? Não existe conexão porque elas não estão interessadas, aparentemente, né? Não, elas estão interessadas, mas elas estão interessadas no final. Sim. E não no desenvolver. Será né? que ocorre algum bug no sistema? Porque a gente sempre fala, tem que ouvir o cliente. Só que na internet você não ouve o cliente, você lê o cliente na maioria das vezes, né? Então, mas pode na ser. internet não existe. É assim, ó. Então, não. Eu sou assim. E ponto. Eu falo porque separação. a maior parte da comunicação do cliente com o fornecedor é escrita. É um comentário, é um e-mail, é um WhatsApp. Né? A gente fala, precisa ouvir o cliente. Será que tem algum bugzinho no sistema que fala... Tá. Pensando nisso, acho que as redes sociais, algum dia, elas vão substituir o comentário por um áudio. Será? Aí é só clicar e eu vou ouvir o que o cara quer. Meu Deus. Aí eu fico preocupado. Porque se os caras nem leem o que tá escrito, mas ele ouve, meu Deus. Aí foi um áudio 2x, né? Então, é mais fácil a gente mudar o ditado. Então, leia o seu cliente. Boa. Essa é uma conversa para um próximo episódio, gente. É isso. Valeu. Mas deixa eu só finalizar aqui, então. Não finalizou? Não, ainda não, porque eu quero reforçar para você que está assistindo, que assistiu até o final, que o nosso Instagram é o @map_digital. Acertou! Talvez esse episódio esteja no YouTube ou no Facebook, então aqui embaixo tem os comentários que vocês podem fazer para que a gente... Cara, agora vai ter que ler. Vai ter que ler e responder todos os comentários. Eu vou responder assim, aqui é o Rafael. Cara, você tá jogando a régua longe. E se você é de Salto, da região, você tá convidado a vir aqui até os nossos estúdios, né? A gente só pede para que você entre em contato com a gente através do Instagram. Eu vou te responder, fique tranquilo. Isso, pra gente agendar um horário para você vir conhecer, a gente vai te explicar como funcionam os pacotes. Nós temos esse estúdio que é para gravação de podcasts, mas não só para podcasts, a gente tem uma flexibilidade aqui para você gravar também vídeos. E fazer seu lançamento. Isso, fazer o seu conteúdos, lançamentos. Sua enfim. live. E a gente tem um outro estúdio também que é fotográfico, que é com fundo infinito branco, para que você possa fazer fotos dos seus produtos, fotos profissionais, enfim. E também a gente tem algumas questões de prestação de serviços, mas ainda ela não está totalmente formatada. Mas em breve a gente também tem novidades sobre isso. É isso aí. Ainda bem que você não deixou finalizar aquela hora. Você ia já... Não, já ia Vocês embora, querem que virem já. a ampulheta de novo?
Vira. A gente só não pode perder a oportunidade de conversar com quem tá assistindo. Perdemos o desafio. É isso? É isso, pessoal. Isso aí. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado.